todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado uma mulher que transforma sonhos em experiências reais. Ela é estrategista de negócios, especialista em Customer Experience. Vamos perguntar para ela o que é isso. Autora do livro Criando Memórias e fundadora do Instituto Criando Memórias e da editora Cria. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Viva Voz Podcast, Luísa Cavada. Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, e muito obrigada a todos que estão nos acompanhando hoje. É uma honra estar aqui podendo trocar com uma mulher empreendedora e que também tem uma história linda. Vamos falar muito de empreendedorismo feminino, né, Lu? Vamos falar sobre mulheres, vamos falar sobre negócios, vamos trazer muita coisa boa para essa galera hoje. Com certeza, é uma força muito potente. Muito, muito. E às vezes escondida por muitas vezes, né? Vamos lá. Primeira pergunta, a galera já sabe que é: quem é Luísa Cavadas? Como tudo aconteceu? Você sempre sonhou ser uma mentora de mulheres? Me conta a tua vida, a tua jornada. Como você foi parar aqui? Eu gosto de falar que eu sou uma pessoa que acredita em sonhos. E os sonhos me trouxeram até aqui. Eu ainda habito dentro de mim aquela criança apaixonada pela Disney. Que legal, também sou. Por isso eu entrei dentro da área de eventos, dentro da área de experiência do cliente. Então a tradução literal de Customer Experience, né, o nome técnico, é experiência do cliente. Então como a gente olha pelo que o nosso cliente está sentindo. E tudo isso veio de uma menina que acreditava nisso, que acreditava em experiências, acreditava que é possível a gente viver sonhos, a gente viver felizes. A gente estava comentando, né? Hoje é o dia do sorriso. Dia Nacional do Sorriso. Dia 6 de novembro, Dia Nacional do Sorriso. E é exatamente sobre isso. Como a gente leva sorriso até as pessoas? Como a gente faz com que as pessoas promovam seus próprios sorrisos? E o sonho é um desses formatos. E por que eu falo que meu trabalho é, na verdade, sobre sonhos? Eu sou mentora de empresas e eu tenho uma editora de livros. Que loucura. E nada mais é do que a gente tirar o sonho de dentro de alguém. O sonho de você publicar, o sonho de você ter aquela empresa que você gostaria de ter. Muitas vezes a gente começa a empreender, especialmente mulheres, muito ali pela necessidade do momento, porque a gente viu uma oportunidade e aí dá 5, 10 anos de negócio, a gente tá coadinha. Sim. Já perdeu aquele fogo. Então, quando eu entro para dar uma mentoria, para dar uma consultoria, é exatamente isso, para resgatar esse sonho. Porque eu brinco que ninguém sonhou em ser mediano. Todo mundo sonha em ser excelente. Perfeito. Todo mundo sonha em impactar a vida de alguém, em fazer algo grande. E aí, por meio das consultorias, ou pela publicação de um livro, ou num evento, a gente torna isso realidade. Eu falo a gente porque é impossível fazer isso com uma mão única. É um trabalho muito de construção, realmente. Assim, eu brinco que cada sonho que eu coloco no mundo é um pouquinho meu também. Então, cada história, cada empresária, eu me envolvo intensamente. Cara, muito bonito, assim, porque eu queria te perguntar o seguinte: nesse cenário atual que a gente vive, né? A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores sobre o desafio que é empreender e empreender sendo mulher, né? Então, assim, você também é mãe, mulher, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a sua ótica, a sua visão de como é empreender. Por que para a mulher é um pouco mais desafiador e como que a gente consegue, né, contornar esses desafios e de fato crescer, evoluir como empreendedora? Eu acredito muito no empreendedorismo porque é uma válvula, é uma forma de nós mulheres conseguirmos educar nossos filhos, fazer o que a gente gosta, né? Então não ficar ali preso na CLT e ter um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, que eu brinco, né? Liberdade entre aspas, né? Porque a gente trabalha pra caramba, mas me fala um pouquinho da tua visão do empreendedorismo feminino. Eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem é tentar se encaixar em uma caixinha que não é nossa. A gente quer ver o empreendedorismo pra gente dentro de um cenário de igualdade 100% com os homens. Mas somos seres diferentes. Perfeito. Que têm ciclos, que são mais ligados mais à família, que são mais afetivos, que são mais emocionais. E a gente tentar se encaixar dentro de um formato de empreendedorismo, de um formato de fazer negócios extremamente masculino, é onde fere. É onde a gente vem para um burnout,
onde a gente reclama que não consegue ficar muito tempo com a família. Se a gente se permite ser mulher e ser empreendedora, começa a ficar mais leve. Eu nunca tive problema nenhum. Inclusive, ontem estava fazendo reunião com meu filho do lado no café. E a outra mulher que estava do outro lado não viu problema. E já tive que fazer reuniões ao contrário, em que a cliente estava com o filho do lado. Porque a gente se entende. Quando a gente quer se encaixar dentro desse espaço que não é para ser nosso, porque o empreendedorismo masculino é um e o feminino é outro, começa a ficar mais leve. E a gente começa a entender com empatia também as outras mulheres empreendedoras. A gente começa a ouvir com mais calma, com mais atenção. Né? Dentro da publicação de livros, por exemplo, é muito comum, não, vamos fazer um lançamento. Né? Vamos pensar no local. Cara, tem que ser um local que tem uma brinquedoteca. Total. Quando dentro de um universo masculino ou masculinizado, a gente teria esse tipo de preocupação? Não tem. Pelo menos não por padrão. Sim. Dentro de um universo feminino tem. E é bem visto. E tá tudo bem você ser empreendedora que vai com o filho ao lado. Isso não é, de forma alguma, uma diminuição do seu valor. Ou, você divide papéis. Que bom que você divide papéis. Que bom que você tem por quem lutar e você não tem vergonha disso. Então, assim, eu vejo muito esse espaço de empreendedorismo feminino, especificamente, como um espaço de acolhimento. E se a gente quer ir pra briga em cima dele, normalmente a gente fica perdendo a nossa essência. Exatamente. Esses dias eu vi uma frase que eu achei tão legal, que a mulher falou assim, quem compara, para, e quem admira, mira. Eu achei tão interessante isso, porque hoje num mundo tecnológico, de redes sociais, onde a gente também acaba se comparando com outras pessoas, né, e não, na verdade, admirando, porque uma coisa é você ter uma referência, outra coisa é você se comparar, né? E aí, nesse cenário, eu vejo que é o que você falou, a gente não pode se comparar com os homens, né? Somos seres humanos diferentes, né? Da natureza divina, né? Que somos pessoas diferentes. Então, esse lance da comparação na mulher tem que exterminar, você concorda, Lu? Porque, assim, inclusive a comparação com outras mulheres. Porque eu já vi, teve uma mulher que passou por aqui que ela falou assim, muitas vezes a gente gerou-se um tabu de que mulher é invejosa, de que mulher tá sempre fofocando de outra mulher e tudo mais. E eu vejo uma comunidade feminina de empreendedorismo nascendo muito forte, assim. E vejo pouco essa coisa da inveja, mais uma coisa de ajuda mesmo. A mulher pede mais ajuda, né? E ela quer ser abraçada, dar as mãos. Como que você enxerga isso? Existe uma contradição nesse meio, que realmente houve uma quebra do ego do feminino nesse sentido. Eu acho que a gente tem se ajudado mais, Sim. tem pedido mais ajuda, mas ainda num espaço de pouca vulnerabilidade. A mulher ainda quer ser muito forte. A gente quer ser a Mulher Maravilha, né? A gente quer dar conta de tudo. Tem que cuidar do marido, da criança, da empresa, de você, da casa. Quando não arranja um outro projeto pra colocar no meio. Vamos gravar um podcast aqui. Porque a cabeça feminina, ela é assim. A gente tá sempre querendo fazer um monte de coisa. E a gente esquece também de se colocar nesse espaço de vulnerabilidade. Né? De que tá tudo bem você agora não fazer tal coisa. Tá tudo bem, você não vai ser sempre 100% em tudo. Às vezes você vai ter que abrir um pouquinho mão do trabalho para cuidar da casa. E às vezes um pouquinho mão da casa para cuidar do trabalho. Mas... é o equilíbrio dos pratos, né? A gente quer estar sempre com tudo organizado, cara. Não. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que esse ego também, ele já se quebrou um pouco. Né? Ainda é a gente com a gente mesma, nessa força de querer dar conta de tudo, mas não a gente com o mundo. Ou pelo menos não nesses movimentos femininos, aí falando da nossa bolha de Brasília. Sim. Né? A gente tem movimentos que se ajudam, que colaboram uns com os outros. Muitas comunidades de mulheres que estão crescendo dia após dia. E gente conectada entre essas comunidades. Né? Você vê alguém que está aqui numa comunidade lá, a gente comentou aqui sobre a Moai, sobre líderes, sobre o BNI, que são as grandes, mais formalizadas. Mas aquelas comunidades menores, quantas não existem? Total. De, vou pegar um grupo de amigas empresárias, vamos montar nosso grupinho aqui, somos 10. Daqui a pouco as 10 são 30,
as 30 são 60, mas uma dessas mulheres também participa de uma outra. Ela fala, putz, se a gente marcar uma conexão entre as duas. Então, acho que a mulher tem essa facilidade também de trato mesmo, né, entre os espaços. Isso tem crescido muito. Mas eu ainda acho que a gente precisa se permitir mais quebrar essa força e falar, cara, hoje eu não tô bem. Hoje não tá dando certo. É a gente se priorizar para que a gente possa realmente exercer o nosso melhor papel, que na minha visão é o de conexão. É isso que a mulher sabe fazer muito bem, né? Como você mencionou, assim, a gente recebeu o dom de Exato. gerar uma vida e com ele vem o dom de cuidar do nosso e do próximo. Ô Lu, você falou nos bastidores que você era rata de evento. E aí, pegando o gancho do que você está falando sobre essas conexões, eu queria que você falasse sobre o poder da ambiência, assim, de estar presente nesses eventos, de como isso eleva não só a gente, mulher, perfil, a mulher em si, mas o nosso negócio, né? Então, como que você enxerga o poder desses eventos, principalmente desses que acontecem aqui em Brasília, né? Minha audiência é muito daqui de Brasília. Então, me fala um pouquinho, como que você enxerga esse poder do ambiente para a mulher? Legal. Eu acho que a gente pode voltar na frase que nossas mães nos diziam, um dia me digam quem anda que eu te direi quem és. É mais ou menos isso. Você quer ser como alguém, alguém que você admira, alguém que você inspira, que você tem como referência, você tem que começar a entrar nesses ambientes. E o ambiente, ele te molda, porque ele te limita. Não tem como eu expandir um balão dentro de um quadradinho desse tamanho. Sim. Ou ele vai ficar preso, ou ele vai estourar a bolha dele. E a gente tem que entender que o ambiente que a gente tá é a mesma coisa. Se eu tô num teto de faturamento aqui, né? Vou imaginar um ranking de comunidades aqui em que eu tenho uma comunidade que eu tenho todo mundo faturando ali 10 mil por mês. Tô começando agora, eu faturo 10 mil por mês. Se a pessoa mais alta ali no meio também fatura isso, ela tem uma mentalidade, e aí eu não tô falando de dinheiro, que só permite que ela fature isso. Se ela quer passar pro próximo estágio, ela tem que dar esse passinho em frente. Né? Eu brinquei que eu vim do corporativo. E a ambiência ela é tão forte que em qualquer lugar a regra serve. Né? Assim, quem é a pessoa que vai ser promovida dentro de uma empresa? Aquele que faz o dele um pouco mais. Você não espera ser promovido para você Fazendo. ocupar aquele espaço. E a ambiência é isso. Você faz o seu e um pouco mais. Você busca estar onde as pessoas que você gostaria de ser igual, ou de ter como par, ou de ter como sócio, ou de ter como cliente. Porque a gente também olha muito a ambiência, às vezes, como pessoas que você vai trocar ali como par. Mas às vezes é para você ter melhores clientes ou melhores fornecedores. Sim. Né? Quantos fornecedores melhores você não cria por estar no ambiente certo? E aí, né, eu brinco, eu atendo muita área da saúde e ambiência também não é excludência. A gente tem que entender que você não pode ser seletivista, digamos assim, Fala mais. né? Em algumas áreas específicas, e a área da saúde é uma dessas que é muito forte, o médico só fala pro médico. Ele fala que o ambiente dele é eu preciso estar do lado do melhor médico. Não. Porque talvez essa habilidade você já tenha. Você precisa estar do lado do melhor empresário, porque essa habilidade você não tem. Você tem que quebrar a sua bolha, inclusive nesse sentido. Né? O pessoal de engenharia civil, a todas as áreas mais tradicionais, né? Quem trabalha em banco, quem trabalha com engenharia, médicos, até advogados está começando a quebrar um pouquinho. Acho que eles foram pioneiros nessa quebra. Mas todos os setores mais tradicionais da economia, eles tendem a ficar dentro das coisas deles. A gente vê, por exemplo, que em Brasília a gente tem um evento grande que é o Nutrição Brasil. É um evento para nutricionistas. Há 3 anos, se você fosse no Nutrição Brasil, você só encontrava um nutricionista. E todos os nutricionistas da cidade estavam lá. Se você for hoje, você vê médico, você vê o ginecologista que já está atrás de um parceiro, porque ele entendeu que ele não vai crescer junto. Você já vê um nutricionista indo em outro evento que não tem nada a ver com a bolha dele. Porque isso também é ambiência. A gente acha que é só, não, preciso estar onde estão os melhores. Não. Isso reflete até no marketing, assim, você falando. Eu, por muitos anos, tive agência de marketing e as pessoas, normalmente, elas olham para os seus concorrentes e os concorrentes que fazem a mesma coisa que você faz. E eu falava, cara, vamos, transcende
Abre a cabeça. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma escola de música. Cara, eu vou ficar só olhando o que as escolas de música estão fazendo. Cara, às vezes, se eu olhar um pet shop, me dá uma ideia de um negócio que eu podia fazer dentro da propaganda da minha empresa. Então, assim, as pessoas, elas precisam, né, abrir esse leque e entender que, cara, não é só a sua bolha, não é só sobre o seu negócio, sobre o teu nicho em específico, né? É você olhar para com um olhar mais aberto, olhar para o horizonte, né? E isso vale para o ambiente, vale para o marketing, vale para tudo que a gente vive, né? Assim, no empreendedorismo. Com certeza. Eu tenho, dentro da minha metodologia, quando eu falo de experiência do cliente, né, pra você ver como uma coisa está conectada com a outra, assim. A gente começa tudo, né, falando de propósito, então qual é a sua essência, por que você faz o que você faz. E ao invés de eu fazer um estudo de concorrência, porque eu não acredito nessa visão, a gente faz um estudo de referência, né, que eu brinco que é você encontrar o seu tão bom quanto. Eu quero ter um atendimento tão bom quanto da Disney. Eu quero ter uma tecnologia tão boa quanto a do Nubank. E aí, para cada pilar do seu negócio, você vai criar o seu padrão. Porque aí você quebra a bolha. Você fala, não, eu quero ter um microfone. Tá, eu quero ter um microfone tão bom quanto tal. E a TV? Ah, não, ela vai ser tão bom quanto tal coisa. E a Que forma de você legal. falar? E aí você vai criando as referências certas. Porque nunca vai ter aquela empresa perfeita. Né? Não, eu quero ser exatamente como a empresa tal. Aí se a gente ela tem um problema de cultura, ela tem um problema de gestão, ela tem um problema de finanças. Então por que não ter referências individuais? Eu tenho esse pet shop que eu acho que a forma como ele distribui os produtos é excelente, tá? Então essa é a minha referência de arquitetura. Ah, mas a iluminação, falando de arquitetura ainda, a iluminação dessa outra loja é melhor do que a do pet shop. Putz, por que eu não posso ter essa referência de iluminação com aquela disposição? A gente fica querendo encontrar o produto pronto, a empresa Sim. pronta, o concorrente pronto. Abre a bolha. Aí a ambiência começa a fazer mais sentido ainda. Você pega as referências certas com as pessoas certas. Eu escutei uma vez do CMO do McDonald's. Esqueci o nome dele agora. E ele Antigo CMO João Branco. eu acho que é João. Ele falou assim, mais ou menos assim, não vou falar a frase certa, mas a ideia é basicamente assim: para de ficar se preocupando com o seu produto, porque às vezes a gente acha que o que a gente quer vender é o que o nosso cliente quer. E quando, na verdade, a gente tem que perguntar para o cliente qual é a dor dele, o que ele está precisando, para você fazer uma adaptação ali do teu produto e vender o que a pessoa precisa. Cara, eu achei isso tão sensacional, porque às vezes a gente vangloria tanto a nossa empresa, o nosso produto, acha que vai ser o melhor dos mundos. E, cara, quando você vai vender, pé, não dá certo. E aí você fala, cara, mas você fez uma pesquisa, você, né? Quando você falou assim, aí a pergunta que eu quero te fazer é: você acha que o básico, as pessoas pecam no básico? Porque quando você fala assim, por que você faz o que você faz? E normalmente as pessoas não sabem responder esse tipo de pergunta, né? Fala, meu Deus, por que eu faço o que eu 90% faço? das pessoas Não não sabem. sabem, né? Então, assim, é muito louco. E eu vejo que, por muitas vezes, principalmente hoje com a internet, as pessoas já querem fazer lá o que o Joel J tá fazendo. Só que, cara, o Joel J já tá na página 390 e você tá na página 1. Talvez você tenha que fazer o que ele fez quando ele estava na página 1. E aí, eu queria que você falasse sobre isso. O básico tem que ser feito? Como que é essa ideia, assim, na tua Legal. metodologia? Eu acredito muito que o básico bem feito é onde começa Funciona. tudo. E ele funciona demais. E num mercado, infelizmente, muito desprofissionalizado como a gente tem no Brasil, o básico bem feito ele já começa a ser um diferencial. Isso é triste, É triste mas é a falar isso. verdade. E essa questão de comparação, tem uma vez, o Flávio Augusto, tava questionando ele sobre como é que é a rotina dele hoje e tal, né? Aquela ideia, qual a rotina do milionário? E aí Do bi, né? aí ele perguntou, você quer saber a rotina do milionário ou você quer saber a rotina que me tornou um milionário? Porque são Perfeito. rotinas diferentes. Quando eu ainda não era um milionário, isso foi antes do bilhão, pra você ter ideia, foi tanto tempo que tem essa conversa. Não, quando eu ainda não era um milionário, eu comia fast food todo dia. Eu pesava, acho que era 30 ou 40 quilos a mais do que ele estava naquela situação da entrevista.
Eu não dormia, eu não via minha família. Isso me tornou um milionário. Vocês olham hoje, eu acordando 5 da manhã, eu indo Pra malhar, treinar, eu fazendo dieta. Hoje, só de acompanhamento, eu tenho um nutricionista, um personal, um nutrólogo, e foi citando um monte. Eu acho que esse é o problema da comparação. A gente quer comparar com o hoje de alguém, a gente quer comparar com o palco de alguém, perfeito. sendo que a gente não olha. O que que A vem por trajetória. trás tudo isso, né? Eu tenho a frase, todo mundo já assistiu palestra minha, treinamento, eu falo toda vez. Não existe palco bonito com bastidor caótico. É impossível. O show não acontece se o meu bastidor estiver desequilibrado. E essa é a nossa vida. Se o meu básico não tá bem feito, se eu não sei nem qual é a minha agenda, a pessoa fica fazendo agenda de cabeça. Se nem isso você consegue organizar, como você quer entregar um produto de excelência? Se nem o seu financeiro interno da empresa, se nem contato com a contabilidade, é o básico mesmo. Você falou que você ia fazer tal coisa hoje no serviço. Você fez mediano ou você fez 100%? Isso é o básico. Ah, eu vou atender o cliente. Para e atende o cliente. Precisa ficar o tempo todo, ah, eu vou atender ele, vou atender o outro. Isso é uma guerra de produtividade que a gente está entrando. Quando a gente fala de experiência do cliente, quando a gente fala de gestão de equipe, a gente entra muito dentro dessa regra. Assim, todo mundo quer ser ultra produtivo, ultra efetivo, as empresas querendo fazer mais com menos, mas para fazer mais com menos, o menos tem que estar bem feito. Não adianta eu virar para você e falar, olha, você vai ter que atender 10 clientes na próxima 1 hora. Você fazer ligações de 2 minutos para cada cliente não resolver nenhum problema. É muito melhor com cada um você ficar 20 minutos no telefone, mas resolver o problema, porque você fez direito, do que fazer por fazer. O marketing digital, infelizmente, eu já tive agência também, então já estive do outro lado, mas o marketing, o crescimento das tecnologias trouxe pra gente um pouco desse crescimento das métricas de vaidade, né? Tem que ser produtivo por ser Total. produtivo, tem que postar por postar. Não, faz o básico. Não sei a última vez que eu fiz uma postagem no Instagram. E as coisas estão acontecendo. Mas o story está movimentado, que o cliente vê que eu existo, que tem coisa ali. Ele está tudo atualizado, não tem informações que não são reais, não tem produtos que são antigos. Putz, eu consigo entregar o meu máximo no Instagram? Hoje não. Mas o básico tá lá. Eu acho isso tão, tão importante, porque, principalmente como você falou no marketing digital, eu vejo que muitas pessoas, e aí as mulheres entram muito nisso, que elas acabam também se paralisando porque não tem tudo perfeito, né? E aí, igual você falou, cara, se eu não consigo fazer meu feed hoje, comece pelos seus stories. Movimento que você dá conta hoje, porque nunca vai estar perfeito, né? É igual você falou, cara, perfeição, ela não existe. Porque senão a gente não evoluía mais. Se houvesse algo perfeito, não teria evolução, né? E aí as mulheres acabam se paralisando e os homens também, porque ai, precisa estar perfeito, precisa estar com a iluminação cabulosa, tem que estar tudo muito arrumado, tem que, né, não vou fazer. E aí acaba também não, e aí isso vai procrastinando. E tem uma coisa que você falou sobre a produtividade que hoje muito se fala, né, no digital. Mas eu vejo uma diferença entre a pessoa achar que está ocupada e de fato ser produtiva, né? Como que você enxerga isso, Lu? Porque, cara, não significa que você tá fazendo alguma coisa, você tá ocupado, que aquilo é o que talvez vai mexer o teu ponteiro na tua empresa, né? Vai fazer a diferença. Então hoje vejo que as pessoas querem estar produtivas, e não Pra tá. quê? Pra quê, né? Qual é o real sentido disso, né? Legal. Como eu disse, assim, eu acredito que tudo começa com um propósito. Então, por que você está fazendo aquilo? Por que você está tomando aquela ação? Por que você está deitado no sofá? Ah, não, eu estou deitado no sofá porque meu corpo físico precisa descansar. Não estou deitado no sofá porque minha cabeça precisa descansar. Tem motivo para estar deitado no sofá. Pra tudo tem um motivo na vida. E aí, quando a gente fala de ocupar o dia a dia, assim, todo o processo, especialmente de mentoria, quando é com empresários de uma forma mais individual, eu gosto da gente começar fazendo um mural dos sonhos. Amo. Então, assim, saiba pra onde você quer ir. E aí, toda vez que você estiver fazendo algo, você vai olhar e vai falar: esse algo que eu estou fazendo tá me levando pra lá? Então, Luísa, mas eu sou uma empresa. Vale fazer mural dos sonhos? Vale, mas tem uma ferramenta que é melhor, que chama métrica. O mural dos sonhos da empresa são as métricas. Então,
Ou você começa pelo moral do sonho, se a gente tá falando de vida, de empreendedorismo. CPF. CPF, perfeito. Ou uma empresa muito pequenininha, dá pra gente começar por ele também. Ou quais são as métricas que você quer ter dentro do seu negócio. E tudo que você fizer no dia a dia é olhando pra isso. Cara, eu coloquei aqui que minha métrica é faturamento. Por exemplo, uma métrica fácil. Não, pro ano que vem eu quero dobrar o meu faturamento. Tá, como que você derivou isso? Ah, não, pra eu dobrar meu faturamento, eu tenho que diminuir meu churn de empresa, eu não posso ficar perdendo o tanto quanto eu perco hoje. Eu tenho que aumentar a satisfação. Né? Hoje só 80% dos meus clientes estão satisfeitos. Eu tenho que ter 90%. E aí a gente tem pequenas métricas em cima desse número macro. E aí tudo que eu vou fazer no dia a dia, para eu entender se eu estou sendo produtivo ou se eu estou só ocupado, eu vou olhar para esse número. Tá, essa ação aqui tá me levando para ali? Não, então por que eu tô fazendo? Cara, encher um copo vai me trazer mais saúde? Não, mas beber vai. Porque às vezes o problema é isso. A gente tá ocupado demais com o começo do processo. Eu tô ocupado demais só em encher o copo. Não adianta eu encher o copo. Eu preciso beber agora. A gente prepara demais. Planeja muito. Planeja. Execução zero. Aí a gente tá só sendo ocupado. A gente tá caindo nessa looping do perfeccionismo, como você disse. E eu já fui essa pessoa. Por muito tempo. Eu ainda tô na minha quebra do perfeccionismo. E por isso que eu gosto das metas. Quando eu comecei a editora, assim, você mencionou antes, quando a gente olha pro que o cliente quer e não pro que a gente quer entregar. É isso. Né? Eu decidi um dia, eu já estava há 8 anos com o meu livro na gaveta. Né? Ele foi a minha tese na graduação, pra você ter uma ideia. E ele estava lá guardado na minha gaveta. E aí um dia eu coloquei uma meta, porque eu decidi parar de procrastinar, parar de estar só ocupada. Eu falei, dia Vou tal eu publicar. vou lançar. É isso. Eu sabia como? Não. Não tinha editora, não tinha nada. Eu não entendia nada do mercado editorial. Mas eu tinha coragem. E eu tinha uma meta. E eu coloquei aquela meta na minha cabeça. Dia 23 de setembro. Isso era em meados de março, abril. Meu Deus, o prazo era curto. 6 meses. Nem 6 meses. E eu comecei a estudar. Porque aí você colocou a meta. Você não pode mais enrolar. Aí eu fui estudar, fui escrever, fui mandar mensagem pra editora, fui fazer as coisas acontecerem. Meu tempo que antes era só gasto à toa, agora estava sendo gasto com um objetivo, um propósito. E aí fui com foco, sabendo para onde eu tinha que ir. Publiquei. Foi lindo, acabei publicando sozinha, porque no meio do processo descobri um monte de coisa do mercado editorial que eu não imaginava, custos, tempos, eu fiquei, e aí? Aí eu abri a minha editora, porque a gente resolve o problema. Falei, tá bom, então se não tem nenhuma editora que vai resolver o meu problema da forma como eu acho que eu preciso, eu abro a minha editora. Então, enquanto eu escrevi o livro, eu abri a editora. Caraca, que legal. Doido. Mas até esse momento só pra mim. Mas eu tinha uma meta. E no dia que eu bati essa meta, eu entreguei o que eu tinha pra entregar. Você lançou dia 23 de setembro? Foi dia 22, no final das contas. Uau, porque eu tinha já foi um dia antes. Foi um dia antes. Foi dia 22. E o mais louco é que como foi feito com um propósito, deu 2 dias depois desse lançamento, uma amiga também queria publicar um livro, me ligou. Luiz, eu queria publicar meu livro também, me ajuda. Eu, como assim me ajuda? Eu publiquei o meu, abri a editora pra mim. Ah, não, mas você sabe fazer, você fez? Me ajuda. Porque aí o mercado diz qual é o produto que você tem que vender. Exato. Não é o contrário. Exato. Mas porque eu tinha uma meta. Porque eu não estava só ocupada. Eu estava indo no movimento certo. E tudo que a gente falou até agora, na verdade, é a mesma conexão. Né? Ambiência, a mesma coisa. Né? Assim, eu brinco que eu sou rata de evento, mas não é qualquer evento. Não é em qualquer momento. Hoje em dia, inclusive, eu vou muito menos. Vou pelo menos 1, 2 eventos ali no mês? Vou. Já teve época que eu fui muito mais. Mas até isso a gente tem que ter intenção, tem que ser direção. Porque senão eu tô indo por aí. E eu agrego nada. Ô Lu, você falou sobre meta, né? E eu gosto de... Eu sempre dou essa dica para amigas empreendedoras, enfim, até na vida pessoal mesmo. Porque quando a gente bota a meta só pra gente, às vezes a gente se esconde nela, entendeu? Ninguém sabe. Ninguém sabe e tal. E aí eu falo, cara, expõe. Você acha que a meta tem que ser exposta? Não, mas eu acho que ela tem que ser sentida. Fala mais. A gente muitas vezes quer colocar metas e colocar objetivos e sonhos pra nossa vida que o mundo que deu pra gente, que não é nosso. No dia que eu decidi publicar o livro, eu decidi por mim. Porque eu queria aquilo. Eu Perfeito. sentia aquilo.
Pedi autorização de Deus e falei, vamos? Então vamos. Só que aquilo ali era pra mim e era tão forte em mim que eu não contei pra ninguém. Eu fui avisar todo mundo, assim. Meu marido sabia porque ele me via sentado todo dia escrevendo. Mas fui avisar, assim, parentes, amigos, Só parceiros de depois de lá. trabalho. Quando já tinha a data do lançamento, assim, quase faltava um mês. Mas aquilo em mim era tão forte que eu ia fazer acontecer. Independente das pessoas saberem ou não. Então eu acho que a questão não é o ser público ou não ser. Tem gente que sim precisa de um apoio, aí você tem que entender o seu perfil. Mas Eu ia falar independente. isso, porque muitas vezes a pessoa não tem esse perfil que né, de cara, é a minha meta e eu vou até o final nela. E por muitas vezes ela não tem esse perfil e ela não alcança a meta, porque ninguém sabe, É isso, né? eu acho que tem que entender o seu perfil. Mas independente dos dois lados, se você for ter alguém do seu lado, sabe quando a gente compra curso online e o professor até fica te enchendo lá? Não, vai assistir a aula, vai assistir a aula. E mesmo assim você não assiste? Não adianta. Você ter alguém do seu lado, você pagar um nutricionista, se você não tiver determinado a fazer aquela dieta. Então, eu acho que o tornar público é isso, assim. É o pagar nutricionista. Você tem aquela pessoa para te apoiar. Você tornou público, você tem aquela Isso. audiência para te apoiar. Você ainda pode desistir a qualquer momento. Você tem que ter tomado essa decisão por você e de uma forma individual. Que aí você vai fazer acontecer. Óbvio que os recursos ajudam muito. Ajudam. Né? Assim, tem, hoje em dia, dentro da editora, tem autoras que a gente começa o processo, assim, 3, 4 meses antes eu acompanho durante toda a escrita. Porque é bom ter alguém do nosso lado. Sim. Mas ela tomou a decisão. Foi uma decisão firme. Agora, eu vou publicar. Agora eu preciso de ajuda durante o processo. Eu vou emagrecer. Agora eu preciso de uma nutricionista. Se eu for na nutricionista, tipo, eu queria emagrecer, você não vai. Não adianta. Concordo. Agora eu vou fazer uma polêmica. Por favor, vamos lá. Tá rolando já aí né, muitos no digital sobre o empreendedor sair do operacional. Queria saber sua opinião, se nós devemos sair do operacional ou não. Porque por muitas vezes pessoas falam isso na internet e a galera, né? Ai, falaram que é para eu sair do operacional. Adeus, empresa. Trabalhem aí por mim e tchau. Qual a opinião da Lu? Eu acho que a gente interpreta mal essa frase. Eu concordo, sim, que você deve sair do operacional, mas de forma obrigatória. Então, tem uma outra palavra que eu gosto de usar, que é a sociodependência. Seu negócio não pode ser dependente do dono. Ele não Perfeito. pode ser dependente do sócio. Mas daí, para você não entrar nunca no operacional, a gente tá falando de dois leques muito distantes um do outro. Você tem que saber fazer tudo, até para você poder cobrar. Meu marido é engenheiro. Esses dias ele tava comentando que, não, acho que eu vou fazer um curso de marketing para a área de construção e tal. Aí eu, por que, amor? Tentando entender. Entendei. Aí ele, não, para eu poder cobrar direito. Porque eu não quero fazer isso. Eu não sou do marketing, eu sou um engenheiro. Mas até para eu poder cobrar a agência, eu preciso entender o que ela vai fazer. Eu acho que essa é a visão que a gente tem que mudar sobre essa frase. O dono do negócio, independente do tamanho do negócio, ele tem que saber fazer o operacional. Para ele poder cobrar, para ele entender o que está certo e o que está errado, para ele poder olhar uma métrica da forma correta. Putz, se eu já cuidei de atendimento do cliente e agora a minha equipe de atendimento está falando que uma carteira com 50 clientes é muito, putz, na época que eu cuidava, eu atendia 60, putz, realmente era puxado. Ok, equipe, eu entendo, realmente é puxado. Não, na época eu cuidava de 20 e já era muito difícil. Você fala, caraca, se eu cuidava de 20 já era difícil, hoje minha equipe cuida de 50. Então, quando a gente entende o operacional, a gente tem outra visão sobre o negócio. Mas o operacional não pode ser nossa responsabilidade. Eu tenho que ter alguém para fazer, eu preciso de alguém para executar. E você vai monitorar. Até porque a gente tem empresa para nos servir, não é o contrário. O trabalho serve ao homem. E eu acredito, assim, que quando as pessoas falam operacional, parece que é você trocar a lâmpada da tua empresa, né? Você ir lá limpar o banheiro. E isso, de fato, o empresário, ele não tem que fazer. Mas, por exemplo, a gente está aqui, a gente está fazendo algo operacional, você concorda? A gente está fazendo um podcast, a Luísa está aqui, eu estou aqui. Você faz posts no seu Instagram.
é operacional, né? Então, assim, é só, acho que a forma como é conduzida a comunicação que faz com que o empresário que às vezes está começando ou que não tem tanto conhecimento, ele entenda que, cara, não, eu não tenho que fazer mais nada. E, cara, hoje você vê grandes empresários, João Adib, da CIMED, indo de ponta em ponta, ele vai no chão da fábrica, ele vai nas farmácias para ver como é que está sendo expostos os produtos, como que o cliente está enxergando, o próprio velho da van, né, que está fazendo e acontecendo aí, então é operacional, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas acabam entendendo de forma errada a questão do operacional, porque uma vez a Cris Junqueira da Nubank, ela falou uma coisa que para mim, cara, eu falei, ela falou, você quer mais operacional do que você fazer a estratégia? Aí eu falei, caraca, que louco, né? Ela falou, cara, a Quantos dias estratégia é você não operacional. passa trancado dentro de escritório? Fazendo a estratégia do teu negócio aqui é mais operacional que isso, né? Então, assim, não é sobre você sair da operação, a empresa é sua. Eu acho que assim, a gente. É igual a gente olhar pra nossa casa. Você gosta de lavar a louça todos os Exato. dias? Não. Mas quando for necessário, você vai lavar a louça. Você gostaria de você mesmo ter que trocar a lâmpada? Não. Mas quando for necessário, você vai, porque a casa é sua, Perfeito. a empresa é sua. Você quer estar lá todo dia fazendo o detalhe, trocando a lâmpada da empresa? Não, tem alguém pra isso. Mas a empresa ainda é sua. Então, por mais que você saia, por mais que você tenha alguém pra fazer, a lâmpada queimou e não tem que consertar, o filho é seu, meu filho. É isso. Isso a gente não pode abrir mão nunca. E as grandes empresas, tanto que a gente citou muitos nomes aqui, a gente sabe quem são os donos das grandes Exato. empresas por isso. Porque eles estão lá. E tá Eles cada dão a vez cara a mais, tapa. né? Tá cada vez mais esse negócio da humanização, da gente saber quem é. Não quer mais saber? Ah, vou comprar o microfone pelo microfone. Não, vou Exato. comprar o microfone Que é da porque ele mais. é da empresa da Marina. A Marina trabalha com podcast, ela entende que um bom microfone tem que ter isso, isso, isso. É É isso. muito diferente. Putz, ah, não, essa é a cara do João. Essa é a cara do Joel. Essa é a cara da Cris. É Putz, isso. ela sentiu na pele dela o que que era aquela questão. Então tem também essa diferenciação de sim. A gente não pode ser dependente, né? Por isso que eu gosto isso. dessa brincadeira do sócio dependente. A empresa não pode ser dependente do Gostei. sócio. Mas você tem que entender de todas as vírgulas da sua operação. Porque senão começa a desandar. Né? Eu tenho com um cliente que estava exatamente com essa dor essa semana para mim. Falou, a empresa cresceu tanto que hoje eu perdi controle de todos os meus processos. Ele foi tanto pro outro extremo de não, agora é que a operação tá 100% redonda, mas hoje ele já não tem mais noção. Né? Hoje E ele aí, nem sabe tocar a operação. Se botar ele lá. não sabe. Aí ele veio me perguntar exatamente pra isso. Cara, me ajuda a encontrar se a eficiência tá boa, se a gente tá entregando a excelência que a gente se propõe em todos os pontos. Porque eu perdi o controle. Então, assim, o crescimento também, ele tem que ser muito calculado com muito cuidado. Né? Você sai da operação, mas você monitora. Você coloca alguém, mas você monitora. Porque senão você vai perder o controle. Não tem como. Lu, falando de experiência do cliente, as pequenas empresas também precisam aplicar o Customer Experience. É possível para elas? Vou te dar um exemplo. Vai, Que é o que eu começo meu livro. vai. E talvez todo mundo aqui empatize com essa situação. Sabe aquela padaria de bairro? Sei. Que tem a Dona Maria, dona da padaria? E ela chega lá e fala: Oi, minha filha, 5 pãezinhos hoje de novo? Isso é a experiência do cliente. Ela sabe seu nome, ela sabe o que você compra, ela sabe seu A histórico, ela quantidade. sabe a quantidade. Ela fala: Você gosta do mais branquinho, né? Se a Dona Maria, dona da padaria de bairro, já fazia isso de uma forma intuitiva, por que qualquer negócio não pode fazer? É assim, eu falo que a experiência do cliente, ela é a gente voltar para aquele jeitinho de vó de fazer as coisas, de que alguém chegou, especialmente quem tem família mineira e a minha baiana, então bem parecido os costumes nesse sentido. Alguém chegou, cafezinho e bolo. Você tem que saber o nome da pessoa. Isso é a experiência do cliente. Não um café literal, mas a atenção. Sim. Alguém chegou na sua casa, você abre a porta. Na hora de sair, você abre para ela sair. Não é o megalomaníaco, né? Assim, a gente quer olhar para a experiência do cliente, tipo, putz, a gente tem um caso clássico. Todo livro de experiência do cliente fala dele que é a Zappos. A Zappos é uma empresa americana
de e-commerce. E uma vez deu problema com o pedido de uma cliente, porque o cachorro comeu. No Nubank teve um caso desse também, que mandou brinquedo para cachorro. E esse caso das Apple, assim, eles entregaram, acho que foi 3 ou 4 produtos para aquela cliente, porque ela não tinha mais prazo, acho que era para um casamento. E eles falaram, não, a gente vai resolver seu problema. Lotaram a cliente de produtos para ela escolher em casa e devolver depois. É caríssimo fazer isso. Mas não é caro você saber o nome dos seus clientes. Não é caro você abrir e fechar a porta da loja. Não é caro você olhar nos olhos enquanto está conversando com alguém e entender que a Marina é mãe de 4 filhos. Você me falou essa informação uma vez. Mas eu tô aqui, olhando pra você, prestando atenção em você. Então eu entendi. Só que a gente não faz isso. A gente quer estar ocupado e não estar produtivo. Então eu tô conversando com o meu cliente sem ouvir ele. Isso é experiência. A gente se sentir visto. Quando a gente se sente visto, você já tá anos-luz do seu concorrente que tá fazendo tudo. Ainda mais nessa época de varejo, né? É tudo rápido, é fast food, fast wearing, tudo é demais. Assim, o pessoal fala do mindfulness. A gente não faz isso na hora de fazer um atendimento com o nosso cliente. Cara, é tão louco isso, porque você falou no início do podcast, e eu vou trazer agora, que não deveria ser diferencial, né? Mas hoje um atendimento bem feito é um diferencial de qualquer empresa. Você atender bem o seu cliente. Olha que louco! Deveria ser obrigação, né? Todo mundo deveria fazer, o diferencial é outra coisa, mas hoje um atendimento, você entra numa loja de shopping, a mulher tá lá no celular e você, né, tá lá e, cara, zero experiência. Você fala, cara, não vou voltar nessa loja nunca mais. Além de você não voltar nessa loja nunca mais, você fala pra sua mãe, não vai naquela loja. E aí, olha, por conta de uma atitude daquela vendedora, né? Então, como que você ensina a experiência do cliente? Eu acho que Você tem que viver dentro da empresa, cada empresa tem a sua, como é que é? Cada empresa tem a sua, porque cada empresa tem a sua personalidade. Tá. Né? Então, assim, existe uma metodologia, né, que é a que tá no livro, que eu trabalho, todas as consultorias, meus cursos, todo mundo conhece, que são passos muito básicos. Quem eu sou, com quem eu falo, né? Então, qual é o meu propósito? Tudo começa com propósito. Por isso que é diferente para cada empresa. Apesar de existir uma metodologia, o resultado final vai mudar. Sim. Uma coisa é falar com a Marina, outra coisa é falar com o João. Total. São pessoas diferentes, produtos diferentes. Então, tudo começa com propósito. Depois, sabendo quem eu sou, eu posso saber para quem eu falo. Se eu não sei nem quem eu sou, eu vou estar perdido. Sabendo para quem eu falo, eu crio meus padrões de referência. Tá bom, se eu sou isso aqui, eu quero falar com isso aqui, com qual qualidade eu quero fazer isso? Como que eu vou fazer? E aí a gente vai criar todos aqueles padrões que a gente já falou. Para atendimento, para tecnologia, para diversidade de produto, para inovação, para os pilares que fizerem sentido para aquele negócio, né? Para espaço físico, talvez seja um dos caminhos. Feito essas primeiras 3 partes, né? Que é o alicerce da nossa casa, a gente começa a olhar para fora. Existe uma ferramenta que é a jornada do cliente. Então, a gente se colocar no lugar daquele cliente em todos os pontos de contato com a marca. E aqui entra um problema muito sério, que o mercado durante muitos anos usou essa frase, atenda o outro como você gostaria de ser atendido. Não, você atenda o outro como ele gostaria de ser atendido. Não adianta nada. Sabe quando você entra hoje em dia, até o Uber tem essa opção. Você entra no Uber, você pode colocar, quero conversar ou não quero conversar? Sim. É de acordo com o que meu cliente quer ser atendido, não é do jeito que eu quero ser atendida. Perfeito. Porque tem gente que é mais fechada, o cliente é mais aberto. Você como vendedor, você tem que entender o perfil daquele cliente. Tem gente que chega já falando, qual o valor? E você vai responder o valor. Você vai responder o valor. Aí você tem que entrar no perfil. Mas ele já veio perguntando o valor, quero falar. Cara, ele tá perguntando o valor. Fala o que ele tá perguntando. Ele quer brigar preços? Responde preço. Exato. Você tem que entender o cliente. E quando a gente mapeia a jornada, a gente vê exatamente esses detalhes. E ao mapear a jornada, como eu já sei para quem ela é e qual a base que eu quero transparecer, segundo qual padrão de referência, eu já começo a mudar. E aí, em toda empresa, nesse momento é onde já começam as mudanças. Então, eu vou entrar, por exemplo, até Instagram a gente olha, site, como é que tá seu WhatsApp. Abre seu Instagram aqui do seu negócio. Putz, você me falou que você queria transparecer seriedade. Que você tá falando com um advogado criminal. Vamos trazer uma área bem extrema. E o seu padrão de referência é, sei lá, parecer um posicionamento da polícia. Assim. Eu quero ser o mais sério do mais sério.
Eu venho para resolver problema. Eu entro no seu Instagram, linguagem informal. O post meio mal feito. Às vezes até a fonte. A fonte, tudo. E aí a gente olha pelo que ele mesmo decidiu. Cara, você falou que você quer passar seriedade. Que seu cliente é um cliente super sério. Que a sua referência é uma instituição, assim, super quadrada, vamos dizer assim. E aí você me faz isso? Só que aí a gente vai fazer esse mesmo estudo para todos os pontos de contato. Como é que tá? Ah, eu ainda uso outdoor. Então, como é que tá seu outdoor? Como é que tá a primeira ligação que o cliente faz para você? É ligação ou é WhatsApp? Putz, você falou que sua empresa é super tecnológica, mas você só recebe pedido por carta. Cara, como assim? Você ainda chega com um papelzinho físico para entregar para o cliente. Você falou que um dos seus pilares era tecnologia e a sua referência era o Nubank. Está cheio de papel. E aí você tá cheio de papel. Então a gente começa a ver tudo isso. Putz, Luísa, mas o que o papel tem a ver com a experiência do meu cliente? Tudo. Tudo. Porque se o Bom Dia tem, a experiência do cliente, ela tá nos detalhes. Né? E depois da gente fazer tudo isso, que é o trabalho do básico ainda, né? Eu tô consertando. Ah, não, essa pecinha aqui tá desencaixada. Isso aqui tá desencaixado. Eu vou consertando tudo. Jornada tá perfeita, do começo ao final. E é final mesmo, assim. O cliente pediu demissão. Ou eu demiti o cliente. Até esse momento, ainda tem que ser uma experiência boa. Ele tem que sair gostando de você. Até porque ele só pode sair numa situação extrema. Senão a gente fez algo errado no caminho. Perfeito. Ah, não, eu tenho um lugar físico e meu cliente está se mudando. Esse cliente a gente permite que saia. Senão algo deu errado. Quando o básico está bem feito, a gente vai para a última etapa do nosso processo, que é o efeito uau. Que é a gente voltar e falar, tá, agora que o meu básico está bem feito, o que eu posso melhorar? O que muitas empresas pecam? Elas já chegam, quero contratar uma consultoria de experiência para saber qual é o mimo que eu vou dar pro meu cliente. Para ver qual vai ser o cheirinho. Não começa aí. Não adianta nada você entrar. Sabe aquela loja linda que você entra assim? A arara tá no lugar. Ela tem um cheiro gostoso. O produto é bom. Mas aí tem umas 3 atendências mesmo. Uhum. Chega bate. Uhum. Faz cara feia quando você entra. Fica até constrangedor a conversa. Uhum. Eu imitando já me sinto constrangida. Imagina um cliente que tá entrando lá querendo comprar. Adianta eu ter Tudo o lindo. mimo, eu ter o lindo? Não adianta. É por isso que eu gosto de dar o exemplo de que a experiência do cliente ela começa na padaria da Dona Maria. Porque normalmente essa padaria não é bonita. Mas ela tem amor, ela tem envolvimento. Eu olho pro meu cliente. Óbvio que a qualidade do produto aqui é inegociável. Não adianta você querer fazer tudo isso com um produto ruim. Estamos partindo do pressuposto que o bolo da Dona Maria é o melhor bolo. Perfeito. Mas tudo bem se ela não tiver um espaço lindo. No dia que ela puder, ela vai mandar pintar a fachada. Ela vai colocar uma rampinha, porque, putz, aquele cliente... Nossa, ele já é senhorzinho, né? Eu vi que ele tá na cadeira de rodas. Vou colocar uma rampa pra ele. Ela pensa na experiência nesses detalhes. Quando a gente fala de pequenos negócios, principalmente, quando eu já tenho tudo isso, eu consigo começar a fazer investimentos no a mais. Porque normalmente esse básico, eu não preciso de muitos investimentos financeiros. Né? Assim, às vezes eu mudar um detalhe. Vou precisar de um investimento ou outro. Assim, se é uma coisa de espaço físico, putz, essa porta tá atrapalhando muito quando o cliente entra aqui. Né? A mesa tá mal feita. Toda vez que o cliente entra aqui na mesa, ele pega uma farpa. Putz, ok. É uma questão financeira. Mas a gente tá falando de um produto exclusivamente digital ou de um serviço, normalmente o investimento financeiro ele só entra depois. Né? Então muita gente tem preconceito, tipo, não vou começar, não é meu momento, acho que eu sou muito pequeno. Cara, eu já dei consultoria de experiência até para um brechó de coisa da igreja. Ela vendia peça a R$10. E ela queria cuidar da experiência do cliente dela. Olha que peça a R$10. E deu certo. E, enfim, a empresa tá rodando muito bem. E segue cobrando R$10. Porque é o propósito dela. É o que ela quer. É o que ela acredita. Então, assim, a gente não pode passar uma coisa na frente da outra. Então, sim, existe uma metodologia, existe um formato, mas o resultado sempre vai ser... Desculpa. O resultado sempre vai ser diferente. Você tem utilizado IA? Você acha que ela vai substituir o humano ou ela veio para ajudar? Eu acho que ela vai substituir os preguiçosos. Boa. Se a gente quer pensar, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Boa. A tecnologia ela não tá aqui para ocupar o espaço do nosso cérebro. Ela tá aqui para ocupar o espaço do nosso tempo. Boa. É muito diferente. Então, assim, eu penso muito bem quando eu tô no carro. Então eu uso
né? Eu especificamente, eu gosto do ChatGPT e do Gemini. Então, eu uso o chat, às vezes, quando eu tô no carro, comecei a ter ideia, eu mando um áudio pra ele. Chat, organiza essas ideias, pensa comigo. Pá, coloca o áudio pra gravar e fica Vai lá falando. conversando com o chat. Tarará, não, calma, lembrei de uma coisa. E aí depois ele organiza o meu pensamento. Ganhei tempo. Fui eu que pensei, mas eu pedi pra ele organizar pra mim. Pra lá, a gente tá aqui agora. Eu tinha que mandar o meu currículo pra você, mandei pro chat. Chat, escreva o meu currículo. Ele já tá treinado, porque eu falo sempre com o mesmo agente, ele já tem todo o meu histórico. Toda proposta de cliente passa por lá, toda entrega de cliente passa por lá. Então ele conhece o meu trabalho, ele conhece quem eu sou, ele conhece a minha linguagem. Começa por aí, a gente tem que treinar a tecnologia pra gente. E eu falei, chat, considerando todo o histórico que você já tem de mim, eu preciso escrever o meu currículo para um podcast assim, assim, assim. Eu quero que você fale sobre isso, 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 isso. Eu dei as instruções. Ele só colocou em palavras. Agora, a gente vê muito isso. Consultoria, as escolas estão sofrendo com isso, assim, escreva um trabalho Sim. sobre tal, tal, tal. Você Escreva a pega minha o texto. redação aqui com o tema é tal. Não, ou até currículo, para usar o mesmo exemplo, assim. Adianta, apesar do chat ter todo o meu histórico, eu pedi, chat, escreve meu currículo aí. Ele vai inventar um monte de baboseira. Com base no que ele acha, que ele entendeu das Total. nossas conversas. Se eu não direcionar, chat, lembra que eu já fiz tal coisa, que eu sou sócia de tal empresa, que isso aqui tá acontecendo. Agora organiza essas informações pra mim. É muito diferente. É muito diferente. E pra coisas práticas, né? Assim, às vezes, eu quero, sei lá, mandar uma receita de alguma coisa. Precisa disso, 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 disso. Manda um áudio. Pá, chat, organiza. Eu quero fazer conta. Eu uso muito pra fazer orçamento, às vezes, assim. Vão surgindo coisas, mesmo que abrir uma planilha, né? Criar tudo do zero, eu vou mandando direto no chat. Chat, custo tal, esse Perfeito. investimento, esse aqui vai ser o retorno, essa é a porcentagem que a gente precisa. Faz a conta aí pra mim. Aí eu bato o olho e onde tá o Confiro. segundo erro? As pessoas não conferem. Cansei de brigar com o meu próprio. E eu chamo meu chat de chat. Tem É gente que mesmo? dá nome pra ele, né? Eu chamo ele de chat. O chat tá errado. Confere de novo essa conta. E se a gente fizer segundo esse outro método? Não, essa conta ficou melhor, fez mais sentido. Aumenta a minha margem aqui. Então você vai direcionando ele, assim, ele é como um estagiário. Total. Ele chega cru pra você. Você tem que treinar pra ele poder ser útil. E você tem que saber usar também a tecnologia que você precisa para aquilo que você precisa. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente ouve uma época de hiperdigitalização de tudo. Né? Tudo tem que ter tecnologia, tem que ter chatbot. Sim. Eu ligo e fica, aperte 1, aperte 2, aperte 100, aperte. Eu, Ninguém Marina, odeio. aguenta. Não gosto. Todo mundo odeia. Por que que todo mundo odeia? Porque surgiu a nova tecnologia e todo mundo falou, vamos para essa tecnologia. Aí foi Só geral. que ninguém olhou pro lado humano. De quão chato seria isso? Você pode usar a tecnologia a seu favor? Pode. Você pode colocar uma URA com números? Pode. Mas coloque ela de uma forma prática. Com uma voz menos robotizada, que seja mais rápida. Qual é um dos grandes problemas dessas tecnologias, por exemplo, de URA, de chatbot, URA, o chat da voz, né? Não sei se alguém não conhece, é importante explicar. O chatbot do WhatsApp, aquela URA do telefone. Digite Uhum. para atendimento. Cara, você tá exausto já. Isso tá só no Fala, não, e você quer otimizar seu tempo, né? Você fala, meu Deus! Então Aí você precisa desliga. entender, a empresa precisa entender isso também, né? Assim, putz, vou mandar um chatbot que eu tenho que mandar, se é um ou dois ou três, coloca uma vez só. Né? A gente quer criar aqueles menus gigantescos. Eu acho que é importante, é importante. Até para entender a parte interna da empresa. Putz, eu tô no mesmo WhatsApp, responde minha equipe técnica, minha equipe de vendas e minha equipe de logística. É melhor sim que eu tenha um WhatsApp só. Mas se eu mandar um oi, vai chegar para quem? Uhum. Oi, você gostaria de falar com quem? Logística, vendas, atendimento. Pronto. Pronto, já caiu, já Vai para o humano. direcionou. Direciona o que você tem que fazer e vai para o humano. Então a gente tem que entender também qual é o limite da tecnologia. Tanto a inteligência artificial quanto as tecnologias de suporte. Assim. Eu vou fazer um estúdio de podcast, vou fazer ele 100% tecnológico. Vou colocar uma tela verde aqui atrás, o microfone não vai ser assim, vai ser um microfone desse que pega a distância. Será que precisa de tanta tecnologia assim? Então a gente tem que fazer essa autoanálise também, porque às vezes a gente está dando um tiro no pé da nossa experiência, da experiência do nosso cliente com isso.
Meu Deus, maravilhosa! Eu vou fazer, antes da gente encerrar, um bate-bola com você. Tá bom. E aí você pode falar numa palavra só, ou você pode aprofundar um pouquinho, se você quiser, tá? Um sonho que a Lu ainda não tirou do papel. E pra Paris? Que legal! Meu marido fala, eu quero ir pra Paris. Eu sou a zero história, eu não tenho menor vontade Não é de. pela história, não. Eu quero conhecer a Disney de Paris. Aí Mais sim! divertido um pouco. Aí sim, aí eu gostei. Eu tenho um sonho de conhecer todas as Disney do mundo. E a próxima é Paris. Muito bom. A gente tem aqui no ClipTube, a gente usa muito a metodologia da Disney, né? Que é o jeito Disney de encantar os clientes. Então a gente usa aqui, a gente não chama os professores de professores, é o nosso elenco. Então aqui tudo é palco, então é Legal. uma coisa bem, bem diferentona. Uma memória que te transformou. O dia que eu engravidei. Jura? Eu tinha 19 anos. E minha vida virou de cabeça para baixo em vários sentidos. Porque eu engravidei, formei na faculdade e entreguei meu primeiro grande evento praticamente no mesmo ano. Então foi um ano de muito impacto na minha vida em vários sentidos. Cara, que legal. Eu também engravidei com 19 anos. Eu falei pra minha mãe, passei na UNB. Aí lá, ela fez uma festa. Mãe, uma semana depois, eu já sabia. Conta uma história de cada Eu vez. fiz o vestibular já sabendo grávida. Eu falei, meu Deus, e eu Nossa. passando mal, não sei o que, passei. Falei, graças a Deus, passei. Aí uma semana depois, mãe, tô grávida. Foi, mas muda a nossa vida. Muda, um eu pouco. acho que foi assim. E eu, por sorte, eu tava trabalhando já, tava no meio da minha faculdade, eu entrei novinha. E tava trabalhando já, e assim, a empresa foi super acolhedora, mas foi muito doido, porque eu tava começando a assumir a área de eventos dessa empresa que eu tava, que era uma associação, e veio tudo de uma vez, assim, cara. Ter uma criança, entregar minha monografia na faculdade e entregar um evento, que era o principal evento da empresa do ano, que era pra 300 executivos, assim. A gente tava trazendo uma galera gigantesca, diretor da FGV, pessoal de banco. Assim, você tem 3, 4 meses pra fazer tudo isso acontecer ao mesmo tempo. Mas dá uma força, né, Lu? Ai, é uma delícia. Eu amo maternar também, eu É uma acho delícia. maravilhoso. Uma mulher te inspira. Luiz Helena Trajano. Adoro Acho que ela não também. precisa nem explicar muito. Ela é maravilhosa. Uma frase que guia a sua vida. Uma frase que guia a minha vida. Pode pensar. Tem algumas. Eu vou usar a minha mesma, que eu repito sempre. Que é o que não existe show bonito com bastidor caótico. Porque isso serve pra vida, isso serve para os nossos negócios. Boa. Não tem como a gente manter a nossa família bem, estável, se a gente não tá bem. Eu acho que isso impacta em O que é criar memórias para Lu? impactar a vida das pessoas. Gostei. Um erro que você cometeu, mas que virou lição. Já perdi uma pessoa de uma equipe por muito jovenzinha ainda, por falta de sensibilidade. Eu acho que quando a gente está começando a liderar equipes, a gente passa por uma série de desafios. E um deles é o aprender a ser empático quando é necessário ser empático e ser chefe quando é necessário ser chefe. E ao longo desse comecinho da minha jornada enquanto gestora, perdi boas pessoas por não saber dosar o quanto que eu tinha que ser humana e o quanto eu tinha que ser chefe. E graças a Deus, assim, foi algo que veio como aprendizado. E hoje eu tenho orgulho de já ter, inclusive, resgatado algumas pessoas que estavam prestes a ser demitidas. Assim, eu tive uma funcionária que todo mundo na empresa queria mandar ela embora. Ela estava sofrendo um burnout muito sério, já tinha ficado afastada. E aí, lembrando desse meu histórico, cara, não, todo mundo tem um lado humano, deixa eu olhar pra ela com um lado humano. Ela não precisa da vice-chefe agora. E eu consegui ajudar ela a sair desse burnout, passar por tudo isso, e voltou a ser uma excelente funcionária. Então foi algo que no comecinho da minha carreira, assim, perdi boas pessoas da equipe por não saber ter essa sensibilidade. E hoje é um dos pilares que eu levo para qualquer lugar que eu vou, assim.
A gente saber valorizar as pessoas que realmente estão ao nosso lado, que querem batalhar, independente do que elas estão passando. Eu acredito que a gestão de pessoas é uma área bem desafiadora, né, para qualquer negócio, assim, porque Muito. são pessoas diferentes, são personalidades diferentes, né? O administrativo, o financeiro, no final a gente sempre dá um jeito, sempre se resolve, mas a parte de gerir as pessoas é uma parte que precisa, Com de fato, de certeza. um olhar É assim, mais. um dos grandes pilares de uma boa experiência é a cultura. E eu termino meu livro falando isso, assim. Você leu o livro até agora pensando no cliente. Agora volta ele. Eu lê pensando que o cliente é seu funcionário. Qual é o propósito da sua empresa para o funcionário? Qual é o perfil de funcionário que você quer? Qual é a referência de relacionamento com esse funcionário que você quer? Como que é essa jornada que ele tem com você? Tá gostoso trabalhar aqui? Ele se sente bem-vindo? Ele se sente acolhido? E É aí tão a gente importante isso. começa a virar a página, sabe? Assim, a olhar para as pessoas com o que elas têm. De mais verdadeiro e de mais sincero. Porque a gente gosta quando as pessoas olham assim pra E gente. é o que você falou, né, lá no início. A gente não faz nada de mãos únicas, né, Lu? A gente depende dos nossos colaboradores para que a nossa empresa aconteça. Então a gente precisa de fato dar condições, né, para que eles estejam num ambiente saudável, num ambiente leve, mas e que isso não significa que não vão ter cobranças e que é uma empresa que precisa de Sim. resultados, né? Não, Então, esse dia quando eu dei a cartada final, digamos assim, pra essa funcionária, assim, ela tava um tempão já, num burnout. Todo mundo, cara, vamos demitir ela, vamos demitir ela. Cara, eu vou ter uma conversa franca, humana, mas eu preciso ter curso. é E eu isso. sentei com ela assim, eu falei, olha, eu entendo o que você tá passando, mas eu preciso entender de você se você quer estar aqui. Você quer estar aqui, você vai tomar essa decisão, eu vou te ajudar a sair. Mas eu preciso de uma decisão, enquanto chefe, eu preciso tomar essa decisão. Você quer estar aqui de verdade? Então a gente sai juntas. E se não quiser, tá tudo bem. Exato. Sabe? Então, assim, é importante a gente ter o pulso, Exato. Porque mas também não é o pulso de um ditador. exato. É um pulso de uma mãe. É isso É um aí. pulso que ele é firme, mas tem amor, tem É. propósito no que ele tá fazendo. Esse é um dos valores aqui da minha escola, né? Que nós lidamos com crianças, e aí eu trago a analogia para os negócios, que é uma linha muito tênue entre você ser firme e exigente, porque criança precisa de regras e de limites, né? Mas ao mesmo tempo com muito amor, com muito acolhimento, com muito cuidado. Então dá para fazer essa analogia com os nossos colaboradores, né? Da questão da exigência, do pulso firme, porque toda empresa precisa de lucro, né? Toda empresa precisa de resultado. Ninguém abre uma empresa, a não ser as ONGs, né? Para não gerar lucro. Mas ao mesmo tempo ser esse calor humano, ser um lugar agradável de se trabalhar. Com certeza. Luísa Cavada, senhoras e senhores, maravilhosa! Muito obrigada pela sua presença, Lu. Imagina. Conteúdo riquíssimo. Aprendi muito com você hoje. Então, meu sentimento é de gratidão por tanto conhecimento que você trouxe aqui hoje para a nossa audiência. Então, obrigada de verdade. Imagina, a honra é toda minha. Posso te trazer um presente? Claro! Não acredito Claro! que eu vou ganhar o Eu vou livro. chegar aqui sem Ah, te dar um presente. mentira! Olha a experiência! Ai, que linda! Obrigada, obrigada pela acolhida. Obrigada a todos pela escuta. Depois vou entrar e vou olhar os Gente, comentários de todos que deixarem lá também. que É um prazer linda! Olha o compartilhar. livro dela, que coisa mais linda, Criando Memórias. Obrigada demais. Imagina! Nossa, adorei. Já vou começar a ler ele hoje. Espero que Ai, você goste. vou aplicar muitas Com coisas aqui muito no meu carinho. negócio. Se alguém tenha, fica aí o convite. Se alguém tem algum sonho ainda, precisando tirar do papel, né? Ou precisando de um empurrãozinho, vai Ele ser um tá prazer. vendido na Amazon? Tem ele na Amazon, tem no Mercado Livre, ou vocês podem procurar no meu Instagram mesmo. Lá tem os links também. Luísa Cavadas. Maravilha. Eu ia te falar isso. Pra você passar seu Insta, como é que a galera te acha? Luísa Cavadas. Luísa Com Cavadas, S, com Luísa. S, Luísa Cavadas, underline, mas só tem eu. Então vai ser fácil de É encontrar. um sobrenome diferente, né? Acho que não tem tantos. Lu, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem final. E aí eu peço para você olhar para aquela câmera ali. Pensa que agora empreendedoras estão te assistindo e que você vai dar uma mensagem focada aí no que você sabe fazer de melhor, que é dar conselhos sobre a experiência do cliente delas. Então, a câmera é toda sua. Solta a voz. Eu acho que. Eu acho não.
Eu acredito, né, Lu? Uma boa experiência, ela começa pra gente saber quem a gente é. Então, acredite em você, acredite no seu propósito e coloque isso em tudo. Coloque esse amor, esse cuidado, esse carinho em tudo que você faça. Porque aí começa o seu básico bem feito. E quando tem amor, ele nunca vai ser só o básico. Você vai transbordar. Porque tudo que tem, essa mãozinha de carinho, ele transborda. E aí você impacta vidas e aí o trabalho fica muito mais leve. Linda, Luísa Carvalho, senhoras e senhores. Muito, muito, muito obrigada, Lu. Foi Obrigada uma a você. honra te entrevistar. Maravilhosa, viu? Obrigada a você. Foi Foi muito ótimo. gostoso. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha com o maior número de mulheres empreendedoras que você conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Lu para vocês já adquirirem o livro, para vocês fazerem conexão com ela. Você responde Sempre. os directs? Com certeza. Então, já manda um direct para a Lu. Vamos tornar nossas empresas com uma experiência ainda mais linda para o nosso cliente. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!